Eles embarcaram naquele avião, acreditando que seria apenas mais uma viagem comum. Um voo curto, cruzando a Cordilheira dos Andes rumo ao Chile. Mas o que aconteceu a seguir transformou aquele trajeto no maior teste de sobrevivência já registrado na história moderna. Em 13 de outubro de 1972, o voo 571 da Força Aérea Uruguaia levava um time de rugby, amigos e familiares, jovens, animados, cheios de planos. Do lado de fora da aeronave, porém, a natureza já preparava algo impiedoso. Uma tempestade cobria os Andes, criando um cenário traiçoeiro, com nuvens densas escondendo picos de mais de 4.000 metros de altitude. Durante a travessia, um erro de navegação mudou tudo. O piloto acreditou ter cruzado a cordilheira, quando na verdade o avião ainda estava cercado por montanhas. Segundos depois, a aeronave colidiu violentamente com uma encosta. As asas se partiram. A cauda foi arrancada. O avião despencou como um projétil de metal até se chocar contra um vale gelado. O impacto matou várias pessoas na hora. Outras ficaram gravemente feridas, presas entre destroços, ossos quebrados e metal retorcido. O silêncio que veio depois foi assustador. Um silêncio interrompido apenas pelo vento cortante e pelos gemidos dos sobreviventes. Eles estavam a mais de 3.000 metros de altitude, cercados apenas por neve, gelo e montanhas infinitas, sem abrigo adequado, sem comida, sem saber onde estavam exatamente. Nos primeiros dias, tentaram se manter vivos com o pouco que restou da aeronave. Alguns chocolates, um pouco de vinho, migalhas, rações que desapareceram rapidamente. O frio era brutal. À noite, as temperaturas caíam muito abaixo de zero. Muitos não resistiram às primeiras madrugadas. Mesmo assim, eles se recusavam a desistir. Usaram partes do avião como abrigo. Forraram o interior com malas, roupas e assentos. Rezavam, conversavam, mantinham a esperança de que seriam encontrados. Mas os dias passaram. E nada. Até que um pequeno rádio trouxe a notícia mais devastadora. As buscas haviam sido oficialmente encerradas. Para o mundo, eles estavam mortos. Ali, naquele vale congelado, a esperança quase morreu de vez. A fome começou a se tornar insuportável. O corpo humano não aguenta semanas sem nutrientes. A neve não alimenta. O frio consome energia. Um por um, os sobreviventes começaram a entrar em estado de fraqueza extrema. Alguns não conseguiam mais se levantar. Outros tinham alucinações. Foi então que surgiu a decisão mais difícil de todas. Sem animais, sem plantas, sem qualquer forma de alimento. Eles encararam a única opção possível para continuar vivos. Uma escolha que ninguém imagina ter que fazer. Uma decisão que mudaria suas vidas para sempre. Depois de longas conversas, lágrimas e conflitos internos, decidiram usar os corpos dos que já haviam falecido. Não por desespero irracional, mas por sobrevivência. Não havia prazer, não havia brutalidade. Apenas silêncio, culpa e a vontade de viver. Mesmo assim, a montanha não havia terminado com eles. Dias depois, uma avalanche atingiu o abrigo improvisado. Uma massa de neve engoliu o avião durante a noite. 8 pessoas morreram soterradas. Os sobreviventes ficaram presos por dias, sem luz, quase sem ar, enterrados sob metros de neve. Quando conseguiram sair, o cenário era ainda mais cruel. Mas 2 deles se recusaram a aceitar que aquele seria o fim. Sem mapas, sem equipamentos. Usando roupas improvisadas, eles decidiram atravessar as montanhas a pé. Caminharam por dias, enfrentando neve profunda, dor extrema e exaustão total. Cada passo podia ser o último. Eles não sabiam que estavam caminhando em direção a um dos trechos mais difíceis da cordilheira. Mesmo assim, seguiram. Após mais de 10 dias caminhando, quase sem forças, finalmente encontraram sinais de vida. Um homem, um cavalo,
civilização. A mensagem foi passada. E então, após 72 dias presos nos Andes, o impossível aconteceu. Os helicópteros chegaram. Dos 45 passageiros originais, apenas 16 sobreviveram. Eles não foram apenas resgatados. Eles retornaram da morte. A história do voo 571 não é apenas sobre tragédia. É sobre até onde o ser humano consegue ir para sobreviver. Sobre escolhas impensáveis. Sobre resistência física, mental e emocional, levada ao limite absoluto. Até hoje, essa história levanta uma pergunta que ninguém consegue responder com facilidade. Você teria coragem de fazer o mesmo para continuar vivo? Para mais histórias reais, siga a Fenda Oculta.